O título da nossa mensagem de hoje é A Bênção de Deus no sentido espiritual e físico. Diz o texto de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. No texto bíblico temos aqui a bênção de Deus mencionada, que somos abençoados com todas as bênçãos celestiais. E, naturalmente, essas bênçãos celestiais nos alcançam, nós que estamos ainda vivendo fisicamente aqui na Terra, como também somos participantes das bênçãos espirituais no sentido celestial. Então, queremos dizer ao nosso consulente que é pouco afeito à Bíblia Sagrada, que a saúde espiritual e física e a vitalidade dependem de cada um de nós e também de você, meu prezado ouvinte. Porque elas estão disponíveis da parte de Deus desde que nos coloquemos dentro da vontade de Deus e assim façamos a sua vontade para que sejamos abençoados. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 7, fala com pessoas que às vezes se autopromovem, dizendo que não precisam nada de Deus, nem no sentido celestial, espiritual ou físico. E este livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, diz assim: não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temer a Deus significa respeitá-lo, viver consentaneamente com a sua vontade, sabendo que Deus é o galardoador, mas também o que castiga quando erramos e ficamos fora da sua vontade. Então, não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, mas busquemos a sabedoria que provém de Deus e que se acha registrada na Bíblia Sagrada. E quero dizer, como já afirmamos, que você pode ter as bênçãos de Deus sobre o seu corpo, quando está enfermo, como também sobre o seu espírito, se rejeitar as suas próprias ideias, temendo a Deus, como dissemos, e se afastando do pecado. Esta escolha importante é a lição primária que nós encontramos na Bíblia Sagrada: obter de Deus aquilo que é melhor para a nossa vida, escolhendo a sabedoria dele, isto é, viver segundo a vontade dele, exarada ou exposta na Bíblia Sagrada. Como diz o Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Em seguida encontramos no Salmo 119, versículo 130, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Quantas vezes convidamos uma pessoa para estar presente às nossas reuniões, ouvir a mensagem da palavra de Deus, e ela tem ojeriza, ela tem antipatia,
E a Bíblia faz uma declaração que pode causar até tristeza. Os que são de Deus ouvem as palavras de Deus, disse Jesus aos judeus, e vós não sois de Deus, porque não me ouvis. Então os judeus, contemporâneos de Jesus, sempre religiosos, porém não apreciavam o ensino de Jesus, e às vezes, quando os acompanhavam, não eram para obter conhecimento, mas para lançar perguntas embaraçosas, para ver Jesus ridicularizado perante os seus ouvintes. Quantas vezes assim procederam? Mas Jesus, então, encontrava entre os seus ouvintes aqueles que buscavam a sua palavra com avidez, com anelo, e eram abençoados por ele. Então, aí está, obter de Deus aquilo que é o melhor para a nossa vida, escolhendo viver consentaneamente com a sabedoria dele exposta na Bíblia Sagrada. Se você negligenciar ou rejeitar esta oferta preciosa, certamente não será abençoado como nós aqui indicamos à luz da Bíblia Sagrada. No livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 36, tem um aviso muito solene para todos nós. E diz assim: mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. É triste ler um versículo desse, porque naturalmente fomos criados para amar a vida, para querer nossos dias que se prolonguem sobre a terra. É uma bênção de Deus, mas às vezes podemos encurtá-la pela nossa desobediência e pela nossa forma de viver contrária à vontade de Deus. Então, nós temos o livre-arbítrio para escolher aquilo que Deus determina para nós ou não. Agora, repetindo o texto, não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. A dupla escolha combinada de rejeição à autoconfiança, ou seja, de reverentemente confiar e obedecer a Deus completamente e odiar o pecado, é a condição para receber estas abençoadas promessas a que nos temos referido e que fazem parte da Bíblia Sagrada. Cada frase da condição contém um verbo no imperativo, indicando claramente que a sua ação é desejada e o que lhe está impedindo que isso aconteça. Então, nós temos a oportunidade de aceitar e rejeitar. E Deus diz na sua palavra: eu te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas, amando ao Senhor teu Deus e te chegando a Ele, porque Ele é a longura dos teus dias sobre a face da terra. Que tal, meu prezado ouvinte? Você não estaria disposto a raciocinar, a pensar bem na forma que tem vivido, afastado de Deus, indiferente, apenas envolvido com as coisas seculares? Pense no assunto e receba a bênção de Deus, como lemos também em Jó 21, versículo 4. Os seus baldes estão cheios de leite e os seus ossos estão regados de tutanos. Isso aqui indica a bênção de Deus na vida de uma pessoa. Baldes cheios de leite, dinheiro para poder viver, e ossos estão regados de tutanos, significa uma pessoa de corpo sadio, que vive bem, com a bênção de Deus na sua vida. São figuras de linguagem que descrevem a bênção e a prosperidade por seguir completamente a Deus,
Uma vida feliz depende da nossa submissão e obediência à vontade de Deus. E você conhece a história de Jonas? Jonas foi aquele profeta chamado de desobediente que tentou fugir de Deus. Deus o mandou para a cidade de Nínive. Ele tomou barco para a região diferente. Uma tempestade enorme que ameaçava levar o barco a pique. E os tripulantes clamavam cada um ao seu Deus. Jonas dormia. Quando eles foram acordá-lo, e assim oraram a Deus, e Deus deu maneira de os tripulantes escapar. E Jonas? Jonas foi jogado na água para que cessasse a tempestade. Mas Deus preparou um peixe para ele, um peixe muito grande. 3 dias, e ele se julgou como se estivesse no inferno. Mas clamou a Deus e foi ouvido. Então, ele diz, no seu livro, capítulo 2, versículo 9, ao Senhor pertence a salvação. E temos então a bênção de Deus por escolha, ou a rejeição de Deus também por escolha, por desinteresse da nossa parte. Mas que Deus o abençoe, que você faça uma boa escolha e atenda às recomendações da mensagem que você acabou de ouvir.